Olá pessoal, aqui é o Otávio da IBC, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente vai dar continuidade a uma ordem que a gente estava trabalhando na semana passada, 6170. Como que a gente faz para retornar de uma oficina, fazer os processos e exportar no contas a pagar. Então aqui a gente tem uma fase, tá? Estou manipulando aqui a ordem 6170. Vim aqui na parte de programação de fases, tá certo? E aí, como que eu tenho que fazer? Toda vez que eu vou enviar uma fase de fabricação para uma costura externa, para uma oficina, eu sempre tenho que emitir esse controle de oficina. É ele que diz a quantidade, é ele que fala sempre quantas peças e, como vocês podem ver aqui, escolhe até a quantidade se eu quero que mostre os valores ou não, tá? Aqui eu vou pedir para mostrar os valores para a gente poder ter uma ideia. Então ele diz quando é que eu enviei, que eu iniciei e qual é a data prevista. Eu determinei o preço da peça, de custo de cada uma e aqui ele me dá o total. Então 1,50 o preço da peça a 132 peças me dá um total de 198, tá? Então, desenho, tem aqui um termo de responsabilidade, que é importante que a oficina atenda, e aqui todos os dados dessa oficina. Se no cadastro da oficina eu preenchi com os dados de banco, agência e conta corrente, eles vão aparecer aqui também, tá certo? E aí, eu emito esse documento, a oficina assina, e eu consigo deixar isso registrado aqui no sistema. Quando eu vou receber essas informações, eu clico aqui em retorno e eu confirmo a data de retorno, se eu recebi isso hoje, se eu recebi isso no dia 26. Aqui eu vou dar seguimento com o dia 25 mesmo. Dou um OK. Nessa tela aqui de grade é onde a gente pode mudar as quantidades caso a oficina, no momento da conferência, ela não tenha me entregado algumas peças. Então vamos dar um exemplo aqui, que por exemplo, da cor branco, ficou faltando aí do M 2 peças. Então eu enviei 132, está me retornando apenas 130. Se de outro tamanho, por exemplo, do preto, está faltando também 2 peças, eu venho aqui no G e diminuo de 20 para 18, para também dar essa diferença aqui. Então ele vai me falando aqui que eu enviei 132, retornou 128. Clique em fechar. As peças que estão faltando, ele vai aparecer aqui pra gente, ó, confira a grade não recebida. E posso fechar de novo. Essas 128 peças, para onde que eu vou enviá-las agora? Se já costurou, vou enviar agora, por exemplo, no meu acabamento. Eu estou fabricando uma camiseta, precisou só montar ela com a costura, agora eu vou dar o arremate, o acabamento dela, tá? Esse acabamento, ele é interno ou ele é externo? No meu caso, ele é externo, ele é cobrado aqui uma mão de obra. Então eu vou colocar aqui que quem vai fazer é a oficina da Beth. E esse é o valor que é cobrado aqui. Vai ser iniciado hoje e o ciclo aqui de acabamento é em média 2 dias, tá? E dou um OK. Quando a gente termina isso, o que que tem? Eu tenho as 128 peças aqui, que estão terminadas, e eu posso já pagar essa oficina por isso. E por outro lado, eu tenho essas 4 peças aqui, que eu não recebi. Então, eu posso, se eu já recebi a confirmação de que essas peças estão danificadas, ou de que a oficina vai procurar para me devolver, eu posso deixá-las aqui o que a gente chama em aberto. E aí depois eu posso até retorná-las para o acabamento, para poder, enfim, voltar para a minha linha de produção. Se eu já sei que essas peças estão danificadas, estão com defeito, o que eu faço? Eu clico aqui nessa fase com 4 peças e retorno elas para uma fase específica que a gente tem no sistema, que a gente chama de defeito. Então, ó, aqui eu já tenho uma fase chamada defeito. E aí o que que eu faço? Eu escolho essa oficina que danificou essas peças.
porque amanhã ou depois, quando eu for puxar um relatório, eu sei qual a oficina que mais pratica defeito dentro da minha produção. E dou um OK. Quando eu jogo para o defeito, ele automaticamente fecha essa fase aqui para mim. E aí, beleza, eu preciso agora pagar essa oficina, então eu preciso pagar as 128 peças boas que foram feitas. Só que eu também vou descontar essas 4 peças que não saíram como esperado. O que eu faço? Aqui a gente tem esse botão exportar contas a pagar. Por aqui é onde a gente vai mandar o pagamento dessa oficina. Mas antes, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar esse botão aqui, escrito débitos. Esse botão de débitos, quando a gente entra aqui dentro, eu consigo dizer o desconto que vai acontecer em cima dessa camiseta. Então eu venho aqui, clico na lupa, eu tenho aqui, ó, linha para costura, peças com defeito. E aí eu vou colocar, por exemplo, são 4 peças, vamos dizer que foi a R$12,50, então eu vou descontar R$50 aqui, tá? R$50, peças com defeito, e vou clicar aqui no exportar contas a pagar. Então, esse procedimento exporta o pagamento da oficina. Deseja continuar? Sim. Aqui em cima, ó, se vocês notarem, já está com débito da oficina de R$50. O que eu preciso fazer aqui nessa tela? Ele já está separado para o meu financeiro, o nome do fornecedor, todos os setores aqui de financeiro. O que eu preciso fazer aqui? Só colocar o vencimento. Então, quando que eu vou pagar? Hoje é dia 25, eu vou dizer que eu vou pagar no dia 30. Já está aqui. Na descrição, eu vou colocar, por exemplo, vamos colocar aqui em caixa alta, desconto de 4 peças de defeito. Está aqui. E dou um OK. Deseja imprimir a liberação de pagamento? Isso aqui é um documento que a gente já pode imprimir na hora, entregar para a oficina. Ele aparece aqui, ó, desconto de 4 peças, das 128. E ele mostra, ó, eu pagaria originalmente 192, mas por causa de 50, vou pagar 142. Tá certo? Fechei isso aqui, imprimo, tal. Nesse momento, essa ordem de pagamento ela já subiu para contas a pagar. E o que a gente tem aberto agora? Esse acabamento aqui de 128 peças, que ele já pode ser dado entrada no estoque, que a gente já tem uma aula sobre isso, um vídeo sobre isso, de como eu consigo dar entrada pela fabricação. Tá certo? Ainda aqui nessa tela, eu posso fazer uma nota fiscal de remessa, até usando os materiais ou o produto acabado. Se eu quiser, por exemplo, ver se no acabamento eu vou colocar etiqueta, que eu vou fazer, eu posso usar requisição de materiais aqui, onde eu posso selecionar só os aviamentos. E aí, por exemplo, quando eu escolho aqui, ele traz para mim, ó os aviamentos que eu tenho. Etiqueta tamanho P, M, etiqueta de composição, tudo isso que eu tenho e já puxa a minha posição de estoque, tá certo? Então essa tela é onde a gente vai organizando e vai acompanhando essas fases e essas oficinas, tá? O mais importante é sempre eu mandar para contas a pagar e eu descontar o que precisar ser feito, tá bom? Qualquer dúvida, vejam novamente e entrem em contato com a gente, tá certo? Muito obrigado.